Olá, estamos aqui no bate-papo nos nossos 10 minutos na RCTV. E hoje eu estou recebendo uma figura que nasceu no Lastro, antigo distrito de Souza. Ele é formado em Direito pela UFPB, tem mais de 28 anos de carreira, já atuou na Defensoria Pública do Estado como defensor de direito, como defensor público, como professor de Direito, já foi secretário de Estado, já foi vice-prefeito de Souza. E ao lado de seus 3 filhos, ele acaba dando um show no seu escritório de advocacia. É, sem dúvida, o profissional do direito que atende o maior número de prefeitos em seu escritório como advogado. É conhecido e prestigiado pelo sucesso na defesa das causas eleitorais. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o advogado Johnson Gonçalves e Abrantes. Johnson, esse ano é um ano muito propício para o advogado especializado em direito eleitoral. Boa noite, Rui. A todos que nos estão em casa. Prazer muito grande estar aqui e antecipadamente parabenizar pelo sucesso do seu programa neste horário. Dizer que realmente este ano é um ano emblemático, porque nós vamos enfrentar um pleito eleitoral, um pleito para prefeito e vereadores. A Paraíba dispõe de 223 municípios. Teremos uma demanda muito grande em razão do acirramento do pleito a nível municipal. Você que conhece muito bem a história das eleições municipais, porque nós temos algo em comum, além do parentesco, nós somos Dantas, né? Além do parentesco em comum. E Dantas Valente, né? Bem próximo de João Dantas. Bem próximo de João Dantas. E temos também o fato de sermos da mesma região. Você nasceu na Aba da Serra, que é uma comunidade que pertenceu a Souza, hoje pertence a Aparecida, né? É verdade. E eu tenho a minha origem no Lastro, meus avós, meus pais, meus familiares, muito embora toda a minha militância estudantil, de advogado, por um período foi sempre em Souza. Ô Johnson, uma pergunta que eu acho que é interessante para quem está em casa nos vendo agora. Como é que é para um advogado que milita no direito eleitoral como você, que é muito dinâmico, como o direito como um todo tem que estar no tribunal, ora pegando aquela parte do direito para acusar, ora usando uma filigrana mínima para defender, com o mesmo julgador na frente? Realmente é uma situação delicada e o advogado, qualquer que seja ele deve ter muita perspicácia, deve ter muita jogo de cintura, entre aspas, para poder conciliar essa problemática que existe no ordenamento jurídico nacional. Você sabe que o direito é muito dinâmico, principalmente o direito eleitoral. As mudanças são constantes, geralmente as interpretações são variadas e eu acredito até que os advogados mais jovens têm muita dificuldade em se adaptar a esse sistema. Eu, pela experiência que tenho, para aproximadamente 30 anos de atividade advocatícia, geralmente eu enfrento com muita naturalidade essa problemática, muita naturalidade. Mas, na verdade, é uma problemática que nos preocupa muito, porque, apesar de existir hoje na justiça brasileira a jurisprudência, mas a interpretação da jurisprudência depende muito de cada julgador. Os prefeitos, eles geralmente são, a maioria, sobretudo os do interior, eles cometem pecados, muitas vezes pela falta de experiência, por ter profissionais. Daí porque você acaba fazendo tanto sucesso nos tribunais, você e seus filhos, por conta da experiência acumulada, enfim. E deve ter casos assim pitorescos na defesa sua no dia a dia. Você poderia dividir conosco algum deles, Johnson? Olha, realmente tem casos que nós enfrentamos de prefeitos de cidades pequenas, prefeitos até que não têm um nível de alfabetização suficiente, mas que foram eleitos porque têm uma afinidade muito próxima com o eleitorado. E esses prefeitos, eles geralmente entram no anedotário político da Paraíba.
E como nós falamos do lastro há pouco tempo, eu posso citar um caso especificamente do lastro. Especificamente do lastro. Tinha um prefeito do lastro, que por sinal até parente meu. Aliás, no lastro todo mundo é seu parente. É todo parente. Mas tinha um lá que era parente meu, chamado Luiz Abrantes de Sá. Luiz Abrantes de Sá, que era prefeito da cidade e veio a João Pessoa para ter uma audiência com o governador Hernando Sato na época e me telefonou para ser esperado na rodoviária. E naquela época estava havendo uma campanha de vacinação de criança, né? E ele telefonou para mim para esperar na rodoviária. Eu perguntei a hora que ele chegava na rodoviária. Seu Luiz, que hora o senhor chega na rodoviária? Ele disse, olha, eu chego na faixa etária entre 4 e 6 horas da manhã. Porque a faixa etária justamente estava a campanha da vacinação, quando via que as crianças deviam ser vacinadas na faixa etária de 0 a 4 anos de idade. Então ele disse a mim que chegaria na rodoviária na faixa etária de 4 às 6 horas da manhã. Isso faz parte do anedotário político lá da cidade do Laje, inclusive que consta até de um livro que foi escrito pelo desembargador Plínio Leite Fontes, em parceria com o juiz aposentado Luciano Gadelha. Mas tem outras histórias também, você não quis contar, não sei se a Tião Lucena aqui conta, que um ex-prefeito do Lastro chegou aqui no terminal rodoviário e perguntou um taxista, disse, me deixa na casa de Joãozinho. Foi verdade, não é verdade? Também é verdade. Joãozinho, você não conhece Joãozinho? Uma casa que tem um pé de mamão na frente, e aí o cara disse, não conheço isso. Então já sei que você não conhece. Não conhece a Paraíba, não conhece a Paraíba, nem conhece o Lastro. É verdade também. Não é verdade? É verdade. Ô, Johnson, agora... especificamente no âmbito do direito eleitoral, há da sociedade, de um modo geral, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, o próprio Supremo, o direito eleitoral é tão dinâmico que eles, às vezes, julgam um caso idêntico com um entendimento completamente diferente. Isso gera, nas pessoas comuns, uma falta de credibilidade do judiciário. Como é que poderia ser feito para evitar de uma vez por todas esse sentimento que passa muita dubiedade das decisões da justiça? No meu entendimento, Rui, a primeira coisa que devia se fazer seria uma ampla reforma eleitoral. Não se justifica que o nosso Código Eleitoral, para falar especificamente na Justiça Eleitoral, o nosso Código Eleitoral ele tem há mais de 40 anos, ele foi de 1940. E com a evolução dos tempos, durante esse período, já passando por um período de ditadura militar, golpes na democracia brasileira, e sendo administrado por um código eleitoral ultrapassado. Aí vem as mudanças através de leis complementares, de emendas constitucionais, aí vem a própria Constituinte, com várias alterações, e o nosso Código Eleitoral continua em pleno vigor. Aí se altera algum artigo através da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, aí o próprio TSE começa a legislar em lugar do Congresso Nacional. Isso cria uma confusão muito grande que nos deixa perplexos. Por isso que há essa dificuldade de, em determinados julgamentos no Tribunal Superior Eleitoral, a Corte julga em determinado caso de uma forma e, semanas depois, um caso absolutamente idêntico julga diferentemente. Então, isso aí só vai se resolver com uma ampla reforma eleitoral, estabelecer critérios rígidos, estabelecer aquilo que já está previsto na legislação, que se chama súmula vinculante, para atender a todos os ramos do direito penal, do direito civil, do direito eleitoral, do direito comercial, entendeu? Então aí nós teremos aí uma democratização do judiciário desse ponto que você acaba de abordar. Uma questão, já que Johnson também sempre foi ligado politicamente na Paraíba, ele conhece como ninguém, se eu for perguntar aqui a história dos governadores, dos bastidores, ele sabe tudo. Eu tenho uma curiosidade, se Mariz não tivesse morrido, que era seu amigo, a história política da Paraíba teria tido muitas mudanças? Haveria, por exemplo, um rompimento com o Grupo Cunha Lima, ou Mariz teria tido mais paciência, mais jogo de cintura, ou naquele momento estavam caminhando para a verdade, uma ruptura, mesmo com Humberto Lucena já há muito tempo apagando incêndios entre o maranhismo e o Grupo Cunha Lima? Quem conheceu e conviveu com o Mariz, como eu conheci e convivi, desde a minha época de estudante,
e desde que ele foi eleito prefeito em Souza em 1962, sabe muito bem qual era a postura de Antônio Mariz. Antônio Mariz era um estadista. Basta lembrar a vocês todos o comportamento que ele teve como o relator do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, que foi um acontecimento histórico, o primeiro presidente da história do Brasil a ser afastado através de um impeachment. O senador Antônio Mariz, na época, foi o relator e ele nunca tentou ou procurou ser estrela daquele episódio. Tinha um comportamento. Agora, era um político de alta respeitabilidade e, além da alta respeitabilidade, ele se impunha pelo respeito. Então, naquele episódio que envolveu a ruptura política do esquema da época do PMDB, se Antônio Mariz estivesse vivo, com absoluta segurança que ele não teria acontecido, porque ele tinha autoridade suficiente, tanto quanto o senador Humberto Lucena, para evitar que aquela ruptura ocorresse da forma como ocorreu. Tudo bem, os nossos 10 minutos de hoje foram preenchidos por esse bate-papo informal, descontraído, com o advogado Johnson Gonçalves de Abreu. Johnson, muito obrigado pela presença aqui do nosso estúdio. Obrigado. Sucesso na campanha esse ano. Muito obrigado, boa noite. Forte abraço. E o programa 10 minutos de hoje fica por aqui, você já sabe. De segunda a sexta, às 6h30 da noite, eu conto com você, com sua audiência. RCTV, do seu jeito, para você.